Boa noite. Estamos aqui de volta. Opa. Estamos aqui de volta agora para entrevista mesmo efetiva. Boa noite, pessoal. Boa noite a turma que está entrando aí. Agora às 7 horas a gente vai conversar com o Dr. Érico Poser. Ele é diretor da Cooperativa Pecuária Olambra. Nós vamos conversar com ele sobre a questão do mercado de carne de frango nessa crise de coronavírus. Já estou entrando aqui para adicionar aqui o Dr. Érico Poser. Abriu aqui. Vamos começar a nossa live, uma entrevista bem legal. Fizemos uma pauta com bastante cuidado para tentar abordar os temas que estão aí no rol das dúvidas de todo mundo. Então, olá, como vai, doutor Érico? Tudo bem. Agora é o definitivo, hein? Agora okay. Agora vai. Tá bom. Vamos arrumar aí, vamos lá. Estamos aqui com a turminha entrando já, 18 pessoas. Deixa eu arrumar o meu também, parece que você subiu o seu e eu fiquei para cima. Exatamente. Será que mexeu aí, mexeu aqui também? Então, doutor Érico Poser é médico veterinário, diretor da Cooperativa Pecuária Olambra. Doutor Érico, a gente vai falar sobre bastante coisa, mas eu queria primeiro que o senhor apresentasse para nós a Cooperativa Olambra, quanto tempo que ela existe, aonde que está situada, quais as áreas em que atua. Muito bem. Primeiramente, a Cooperativa Agropecuária Olambra, ela foi fundada em 1948, logo após o pós-guerra, por imigrantes holandeses. Na atualidade, nós temos 3 cooperativas, tá? Nós temos a Cooperativa Veiling Olambra, que é a Cooperativa das Flores, que é a mais conhecida no Brasil todo, né? Nós temos a Cooperativa Pecuária Olambra, que é a nossa, e existe uma cooperativa Insumos, que o nome já diz, é uma cooperativa que providencia insumos para todos os cooperados, tá? Então, a nossa cooperativa, a Pecuária Olambra, nós somos uma empresa verticalizada na produção de frangos. Nós temos as matrizes, nós temos o incubatório, nós temos os integrados, que são cooperados e integrados, fábrica de ração, incubatório, abatedouro, e a nossa comercialização ela se dá basicamente na Grande Campinas e na Grande São Paulo. Nós comercializamos 100%, 98%, 95% dentro do estado de São Paulo. A capacidade de abate diário de vocês, em termos de carne de frango, porque eu imagino que vocês devam produzir outros tipos de carne também. Não. A cooperativa, ela abate só frangos. Nós abatemos 80 mil frangos por dia, frangos pesados. E a nossa fábrica de ração, ela também produz rações para os cooperados que produzem ovos comerciais, que tem as galinhas poedeiras, e também para os produtores de suínos. Só que o suíno e os ovos comerciais são comercializados diretamente pelos produtores, não passa pela cooperativa. Entendi. E a gente estava conversando aqui sobre que tipo de produto que vocês fazem? O frango é resfriado, ele é congelado? O senhor já falou que ele é comercializado basicamente no estado de São Paulo, então vocês não exportam? Não, nós não exportamos. Nós poderíamos exportar para a lista geral, mas por uma opção nossa nós não exportamos. Então, nós temos os produtos básicos, nós temos o frango inteiro, em torno de 20% a 22% da produção ainda é frango inteiro, e o restante é dividido em asa, meio da asa, coxinha da asa, peito com osso, filé de peito, coxa sobre coxa, aí divide-se isso, tem coxa desossada, todos os produtos derivados do processamento dentro do abatedouro. E esses produtos nós comercializamos aqui na Grande Campinas e Grande São Paulo, sendo que em São Paulo ainda nós temos um hábito que ele não é muito difundido nos outros estados. 70% da nossa produção, 65%, 70%, ainda é comercializado resfriado. E os 30% restantes são comercializados congelados. É uma característica do estado de São Paulo. Um estado que possui 46 milhões de habitantes e que consome, em média, 30% per capita a mais de qualquer coisa, não só frango.
Isso se deveria à renda dos habitantes da região, por ser uma região industrializada? Sim, São Paulo tem muita indústria, então as pessoas elas se alimentam em casa e se alimentam nos refeitórios das empresas e por ser ainda, né, até agora estava indo bem, né, digamos que é um estado que tem aí um poder aquisitivo um pouco mais elevado do que os outros. Tanto assim que praticamente o mercado de carnes de São Paulo é o que praticamente dita as normas, né, dos preços e da oferta e procura no Brasil inteiro. Porque o senhor falou que vocês não exportam e que essa é uma opção. Por Sim. quê? Porque uma planta de abate só, fazer produtos para o mercado interno, para fazer para exportação, tem lá seus complicadores, né? Porque muitas vezes o frango tem que ser de um tamanho diferente, com peso diferente. Mas nós poderíamos estar exportando alguns produtos, digamos assim, secundários, como pé, ponta da asa, meio da asa, etc, etc. Poderíamos estar fazendo isso. Mas é uma opção nossa e os subprodutos nossos, nós comercializamos eles muito bem para pet food, que nós temos duas indústrias muito grandes de pet food encostado aqui, que é a Nestlé e a Mars. Então, é uma parceria que nós desenvolvemos há muitos anos e nós estamos, digamos assim, tranquilos com esse tipo de negociação. Entendi. Doutor Érico, nós temos falado bastante aqui nas nossas lives sobre as medidas que têm sido adotadas pela indústria de proteína animal para continuar trabalhando enquanto um setor essencial. Muitas coisas, todo o setor já tem conhecimento, como a questão da tomada de temperatura dos funcionários, distância entre os trabalhadores, medidas de higiene, EPIs. No caso específico de São Paulo, do estado de São Paulo, a Secretaria Estadual do Trabalho publicou um ofício circular na semana passada, detalhando os procedimentos a serem seguidos. Eles diferenciam muito do que já existe? Eles são viáveis? Olha, de tudo que está exigido lá, e que também foi um motivo de uma reunião com os dirigentes da BPA, onde foram discutidos aquelas sugestões, né? O que não seria atingido lá, com maior dificuldade de ser atingido, de nós fazermos, seria a distância entre os funcionários, que seria 2 metros. Mas convencionou-se nessa reunião de que, se as empresas fornecerem todos os EPIs, tomarem todas as atitudes preventivas para mitigar o problema e evitar algum caso de contaminação, a gente continua seguindo a distância que nós temos hoje, que é um pouco mais de 1 metro, 1 metro. Então isso está pacificado. Digamos que esse seria o ponto mais difícil de nós acertarmos dentro das nossas linhas de produção. Eu diria o seguinte, que se eu posso falar um pouco sobre isso, no início desse problema, a avicultura, não só a avicultura, como todos os outros setores, foram chamados pelos governos estaduais e federais como assim, olha, vamos tocar, vamos trabalhar, não vamos deixar faltar comida na gôndola dos supermercados, nos pontos de venda. Muito bem. O que se fez? Então, nós convencionamos atitudes e medidas preventivas para proteger os nossos funcionários. Então, houve primeiramente uma conversação muito grande entre as lideranças, entre as associações, a BPA, com a ministra Tereza Cristina. Ela fez um bom trabalho junto à fiscalização, junto aos fiscais do Ministério da Agricultura. Também houve aí um trabalho junto à ANFA, né, a Associação Nacional dos Fiscais Federais, no qual convencionou-se que a gente iria trabalhar junto. Então, até hoje, no Brasil inteiro, eu não tenho notícias que tenha havido alguma dificuldade de documentos, de liberação de carga para exportação, ou do próprio trabalho dos fiscais dentro dos abatedores para garantir a qualidade. Também, estadualmente, né, para quem tem, todos nós dependemos de documentações para o trânsito de animais vivos e tal, essa coisa toda. Então, foi feito um trabalho também com os secretários da Agricultura, evidenciando esse trabalho nosso de proteção para os nossos funcionários e o que nós precisávamos deles para continuar rodando as nossas indústrias, as nossas criações, chegando ração para os lotes e tal.
Foram criados protocolos, cada empresa tem um protocolo, e muitas empresas adotaram o próprio protocolo da BPA, no qual nós nos comprometemos, então, a fazer todo um trabalho de mitigação do problema. O que é isso, né? É o que mais ou menos todo mundo sabe que está sendo feito. Fornecimento de máscaras, intensificação de desinfecção nos pontos onde os funcionários, os colaboradores têm contato com as mãos, desinfecção das áreas de descanso, desinfecção de ônibus, de vans. Estamos fornecendo máscaras para eles irem para casa com a máscara, aí eles vão dentro do ônibus com a máscara, voltam com a máscara, e quando eles chegam aqui no abatedouro, eles recebem uma máscara limpa, novinha, para trabalhar no outro dia. Além disso, os departamentos médicos de todas as empresas estão tendo um trabalho redobrado hoje. Então, o trabalho de divulgação e de conscientização das equipes também foi muito intensificado. Então, hoje nós temos o departamento médico, o pessoal da CIPA, o pessoal da segurança do trabalho, trabalhando desde o primeiro minuto que os funcionários entram no abatedouro, na empresa como um todo, porque não é só abatedouro, é abatedouro, fábrica de ração, incubatório, para que essas pessoas elas estejam bem. Então, o que se faz? Já na entrada do ônibus, mede a temperatura. Todos os funcionários estão orientados para que, se eles apresentarem qualquer sintoma respiratório, eles passam no departamento médico, o departamento médico examina e toma atitude. Olha, pode continuar trabalhando ou vai para casa, fica 2 dias, 3 dias, nós vamos monitorar por telefone e só volta depois que estiver bom. Então, esse trabalho está sendo muito rigoroso. Fora o fato de que a primeira coisa que nós fizemos foi afastar o grupo de risco, ou seja, pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm algum problema mais sério de saúde, as mulheres grávidas, o pessoal diabético, enfim. Isso ocasionou o quê, né? É uma contradição, mas a maioria dos abatedouros acabou tendo que mandar para casa em torno de 10 a 12% da força de trabalho do chão de fábrica. E o que aconteceu? Nós estamos contratando gente. A maioria dos abatedouros, vocês podem ter visto aí pelas informações, nós estamos contratando entre 10 e 12% da força de trabalho. Então, além de nós termos que fazer todo esse trabalho adicional, nós ainda estamos empregando gente. Eu diria o seguinte, que a primeira fase, né, foi todo esse trabalho de conscientização, de proteção dos nossos funcionários. Nós sabemos que vai acontecer, problemas vão acontecer, é impossível, no nosso caso aqui, com 700 funcionários não acontecer nada. Até agora, graças a Deus, está tudo ok, suspeitas, o médico toma a decisão, manda fazer exame, manda fazer tomografia, manda fazer raio-x, afasta, acompanha, todos os abatedores estão fazendo esse trabalho. Então, além de tudo isso, e rodar toda a nossa estrutura como se nada fosse, nós ainda estamos contratando mais gente. Então, se isso é uma novidade, que seja uma novidade boa, pelo menos nesse sentido. Pessoal, eu vou repetir aqui, a gente está conversando com o Dr. Érico Poser, ele é diretor da Cooperativa Pecuária ou Agropecuária? Pecuária. Né? Pecuária Olambra. Eu tenho uma correção a fazer, eu falei Secretaria Estadual do Trabalho, não, é Secretaria do Trabalho do Governo Federal. É uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, é mais ou menos Previdência e Trabalho, né? Isso, então, fizemos a correção. Diz uma coisa, doutor Érico, as medidas de segurança diferem quando a gente fala de granja de matrizes e frangos de corte, fábrica de ração, transporte, recebimento de insumo, tem muita diferença? Eu acho que tem uma diferença porque, por exemplo, no incubatório já existe um procedimento todo muito mais rígido, a gente está adotando isso há muitos anos, que a pessoa chega no local, ela toma banho, troca de roupa, e lá também, em função do próprio trabalho dentro do incubatório, lá também se usa máscara, se usa luva há muitos anos. No abatedouro é a mesma coisa, né? Todo mundo usa luva, todo mundo usa máscara. Hoje, os aventais de plástico, os mangotes são todos descartáveis,
troca-se 4, 5 vezes, 3, 4 vezes por dia. E na fábrica de ração também, por ser um local onde naturalmente tem um pouco de poeira, as pessoas também usam uma máscara, inclusive, mais potente, né? Então, eu diria o seguinte, que nesse sentido, nas indústrias, no geral, eu não vejo que tenha sido assim, tenha tido muita não aceitação ou muita resistência. Nas granjas de matrizes, também é um local que hoje é muito automatizado, tem pouca mão de obra, né? E é um pessoal também que está acostumado lá a fazer coleta de ovos, higienização, o tratamento dos ovos, lida com desinfetantes toda hora. Então, tem luvas, tem máscaras disponíveis. E na granja de frangos também, hoje é muito automatizado. O tratador, ele praticamente entra na granja uma vez por dia para fazer a revisão de equipamentos, ver como é que está o abastecimento de ração e de água. E ele vai já com a máscara, vai com bota. Eu acho que, no geral, no Brasil, nós estamos muito bem com isso. E é um pessoal, esse pessoal de granja, já é a maioria também, tem muita granja que o próprio funcionário mora na granja, né? E outros que vêm da cidade, mas o trajeto dele, o ambiente de trabalho dele é só aquilo. A gente se preocupa, lógico, que, por exemplo, a possibilidade de haver uma transmissão, de haver uma contaminação dentro da abatedora, ele existe, mas é quase 100% de chance que esse caso vai vir de fora, porque a pessoa ele tem um convívio familiar, ele tem ainda tem algum convívio, né, na rua onde ele mora, com os parentes dele e tal. Então a nossa grande preocupação é isso, detectar ao primeiro sinal de qualquer coisa, de qualquer sintoma respiratório, não interessa qual for, a gente já toma as providências, afasta o funcionário, deixa eles em observação, e ele só volta a trabalhar quando ele estiver bem. E assim, nós percebemos, né, não só aqui, mas no Brasil inteiro, nós percebemos que os funcionários, os colaboradores entenderam muito bem esse procedimento, né? Inclusive, eu diria o seguinte, que além desse entendimento todo com os funcionários, a maioria dos abatedores tem conversado, além das autoridades federais e estaduais, também tem conversado com os prefeitos locais e com os sindicatos, né? Nós temos que dialogar com os sindicatos, nós temos que dialogar com os prefeitos, para que não sejam aí feitas, adotadas medidas de exagero que venham prejudicar. Porque nós somos uma linha de produção, né? E não tem como parar nada disso. Doutor Érico, eu queria saber se existe a possibilidade de um comentário, do seu ponto de vista técnico, sobre aquele caso da maior produtora de carne suína dos Estados Unidos, que chegou a ter, segundo a governadora, acho que é Dakota do Sul, ela falou que chegou a quase 250 casos confirmados de coronavírus na empresa, ela acabou sendo fechada. Como que chega a um ponto desses? Não, aí eu acho que é um problema regional, né? Porque os Estados Unidos está batendo recorde de casos e de problemas. Aliás, ela não é a campeã, né? A campeã hoje eu acho que é a Espanha, né? Mas eu diria o seguinte, essas empresas grandes, como existe aqui no Brasil também, eles podem fechar uma planta, mas eles podem desviar essa produção para ser batido no outro abatedouro. Então, eu ouvi dizer, né, eu li, né, que o pessoal está dizendo, não, vai faltar carne, vai desabastecer. Não vai desabastecer. Se esse suíno ficar uma semana, 2 semanas mais na granja, ou um mês mais na granja, ele vai ser abatido com 150 quilos. Essa carne vai vir para o mercado. Então, eu acho que é mais um caso de um arranjo. Agora, que é preocupante, por isso que nós temos que tomar todos os cuidados, tomar todas as providências para que, ao menor sinal, né, do caso, essa pessoa seja afastada. Deu problema dentro da abatedora, ele estava trabalhando numa linha de produção. Nós imediatamente temos que fazer um inventário, fazer uma anamnese de todas as pessoas que estão trabalhando, do lado direito, do lado esquerdo, na frente e do lado, e ver o que vai fazer. Isso, cada indústria vai ter que lidar se caso aparecer algo assim. Agora, seria um desastre se realmente, dentro de uma planta de 1000 pessoas, de repente contamina essa quantidade que foi comentado aí. A gente acredita que não. Vamos ver, o Paulo está fazendo uma pergunta aqui. Perfeito, serão transferidos para outros abatedouros ou vender o suíno vivo. Vamos lá.
nós temos assistido diferentes setores sendo impactados pela crise do coronavírus. O setor de flores, os produtores de ovos de codorna, por causa do fechamento dos restaurantes. Os produtores de ovos de galinha estão com uma demanda altíssima e inesperada, tem tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas também eles também têm o alto custo da produção por causa do preço dos grãos, que isso também afeta o pessoal da produção da carne de frango. Muito, muito. Como que está a situação da carne de frango hoje, com escolas e restaurantes fechados, pessoas se alimentando em casa? Bom, vou tentar fatiar a minha visão sobre o problema, né? Então nós estamos aí, nós produzimos em torno, com esse alojamento que nós estamos tendo, em torno de 550 milhões de pintinhos por mês, nós temos um potencial de produção de carne de frango em torno de 1.200.000 toneladas por mês. 1.150.000, 1.200.000, tá? Se nós estamos exportando, até que veio bem, né? Nós temos aí uma média de 340, 330 mil toneladas por mês, janeiro, fevereiro e março. Veio muito bem a exportação. Se ela continuar nesse ritmo de 300, 350 mil toneladas por mês, nós vamos sobrar para o mercado interno em torno de 800 mil toneladas, então, tá? Muito bem, 800 mil toneladas, numa condição normal, como foi o ano passado, de economia reagindo, de otimismo e tal, ainda se consegue consumir no mercado interno. Foi o que aconteceu ano passado. Nós tivemos um aumento em torno de 7 a 8% do consumo de carne de frango, né? É muito consumida, o consumo é alto, mas o ano passado cresceu no mercado interno, né? Então, numa situação normal, 800 mil toneladas por mês, eu até acho que seria absorvido, tá? Agora, na situação que nós estamos, né, com toda essa problemática que nós temos aí, eu acho muito difícil. Então, nós temos aí, por exemplo, merenda escolar, né, que é um pecado isso, não apenas pelo fato de que é um grande consumidor de frango, principalmente da coxa. O pecado maior é que tem muita criança que não está se alimentando direito, que ela se alimentava na escola, entendeu? Então, isso é um grande problema, merenda escolar, restaurantes, hotéis, catering, comida de avião. Imagina Norte, Nordeste, todo aquele turismo que tem lá. Hoje está parado. Então, o que nós estamos observando é que os volumes, os pedidos nossos, até o mês passado, eles estavam, digamos, regulares, e agora eles estão, cada semana, um pouquinho mais difícil. Teve aquela corrida para os supermercados para se abastecer, uns 20 dias atrás, né? Mas agora está normalizando. Então, nós percebemos que agora os supermercados continuam comprando normal, mas essas outras categorias, esses outros canais de distribuição e de compra nossa, eles vêm reduzindo os pedidos. Por quê? Porque existe menos consumo, né? A pessoa pode até falar, não, mas ele tem que comer, é comida. Ele está comendo em casa, mas come menos, né? E isso, na minha visão, tanto pela visão do custo, do volume e do preço de venda, nós estamos entrando num período de dificuldades que não é desconhecido. Todos já conhecem. Então, só para citar algum número, o custo de produção de janeiro, fevereiro até agora subiu em torno de 10%. Nós estamos falando em milho a R$ 55,00 ou mais, nós estamos falando de soja a R$ 1.700 ou mais. Um absurdo, eu nunca vi milho valer R$ 1 o quilo e farelo de soja também esse preço. É um absurdo. Tá bom, isso é por conta do dólar, que está mais de 5, por conta das exportações que estão bombando, ótimo, excelente para o produtor de soja e produtor de milho. Só que isso, nós estamos produzindo uma ração hoje que custa R$ 1.500 a tonelada. É um absurdo. Eu costumo dizer para os amigos que nós produzimos ração para cavalo de raça, não para frango, né? É um custo exorbitante. Então, de 30, 40 dias para cá, nós tivemos um aumento de custo em torno de 10%, tá? 10 a 15%. Não interessa muito o valor, se era R$ 2,80, R$ 2,90, hoje está R$ 3,10 ou R$ 3,15. Inclusive tem um levantamento da Embrapa aí,
que se não me engano fala em um custo de produção em torno de 3,15. Aqui em São Paulo é isso. Hoje, um frango vivo colocado na plataforma do abatedouro custa R$ 3,15 o quilo. Eu nunca, nos meus 35 anos de agricultura, eu vi um preço tão elevado em real e em dólar, né? Então, nós temos um aumento de 10% no custo e de uns 30, 40 dias para cá, nós tivemos uma perda de preço em torno de 10% também. Então, tu tem 10% de aumento de custo e 10% de queda no preço, nós vamos chegar num ponto que vai dar problema. Nós não trabalhamos o ano passado com 20% de margem, nunca, né? Então, isso está levando a gente já em abril já a entrar em alguma dificuldade. Nós tivemos um ano bom ano passado, tal, tudo bem. Só que esse tipo de crise nós já conhecemos, já sabemos, né? Então, eu acho que isso vai dedicar uma atenção especial de todas as empresas, todas as indústrias, independente do tamanho, porque eu até repito o que o nosso secretário da Agricultura, o Junqueira, falou. Ele falou, olha, o agro não vai negar fogo, ele não vai deixar faltar comida, vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, consumo a menos e preço a menos. E a junção desses dois fatores ninguém segura, é oferta e procura. Então, independente do tamanho das empresas, das indústrias, se ela tem 20% do abate nacional, ou se ela tem lá 80 mil frangos por dia, como é o nosso caso, nós vamos ter que pensar muito bem e nos adequar. Porque inicialmente tem aquele velho ditado que fala que pau que bate em Chico, logo depois ele bate em Francisco. E é isso que vai acontecer. Então, ninguém vai recomendar nada, associação nenhuma vai fazer nada, não precisa fazer nada, não precisa recomendar nada. Todos os empresários já sabem, conhecem esse tipo de sintoma, tá? Sobra de produto, queda de preço, e a atitude é uma só. Então, está ficando aí a critério de cada um de fazer o ajuste que ele consegue fazer para poder voltar à rentabilidade. Então, é a tal coisa, né? Produto não vai faltar dinheiro. Entendi. Isso aí significa que vai haver um aumento de preço, então, para o consumidor? Não, aumento de preço não. O que é provável é que vai ter... É um outro detalhe que eu vou explicar. Essa questão do consumidor, ele não tem muita variação de preço na gôndola. O nosso cliente, ele sabe trabalhar muito bem, seja ele supermercado, seja ele redes de açougue. Aqui em São Paulo tem redes de açougue com 30 lojas, né? São coisas grandes. Então, o varejista, ele sabe trabalhar muito bem com o nosso produto. Não só com o nosso produto, com carnes no geral, ovos e tal. Então, se for analisar, por exemplo, o ano passado, nós chegamos a vender frango a R$ 5,10, R$ 5,20. Tá bom, aí ele fazia um esforçozinho lá, ele vendia esse frango a R$ 6,90, R$ 7,00. Nesse exato momento, nós estamos vendendo em média R$ 4,00. Eu estou falando do frango inteiro para ser mais específico. Nós vendemos o frango inteiro a R$ 4,00, R$ 4,10. Quem vende muito bem vende a R$ 4,15. E ele continua vendendo lá R$ 6,00. Com raras exceções, ele faz uma promoçãozinha a R$ 3,99, a R$ 4 para chamar a gente dentro da loja. Então, o pessoal do varejo sabe trabalhar muito bem com o nosso produto. Quando tem sobra de produto, nem toda essa vantagem vai para o consumidor final. Isso é líquido e certo. Nós fizemos pesquisa durante muitos anos e sempre que tem sobra de produto que nós temos que vender a preços aviltados, a margem que fica não vai para o consumidor final. A maior parte fica com o varejo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sobrou produto, caiu o preço. Não quer dizer que o consumidor vai comprar muito mais barato. Carne de frango já é barato. Ela é barata. Não dá para fazer muita comparação. Então, essa questão de oferta e procura só tem um remédio. Tem que ajustar a oferta com a procura. Nós vamos verificar isso agora nos próximos dias, nas próximas semanas, como é que vai ser o comportamento do mercado. Mas eu asseguro a vocês, a todos que estão me ouvindo, que as equipes de venda,
que os diretores, que os donos das empresas conhecem muito bem esse sintoma e essa situação. E já sabemos muito bem o que fazer. Porque não adianta a gente ser herói também e querer fazer, fazer sobrar produto e não ter rentabilidade. Não existe isso. A empresa ela tem que ir bem para poder investir em equipamentos, para poder investir em segurança, para poder manter empregos e empregar mais gente, que nosso setor é um setor que emprega muita gente, né? Então a empresa ela tem que ir bem. O ano passado, depois de vários anos de problema, eu diria que todos os abatedores de frango do Brasil inteiro foram bem. Por quê? Porque foi regulado a oferta com a procura e o que eu estou dizendo aqui comprova de que o consumidor brasileiro ele aumentou 8% o consumo, então o frango continua barato, mesmo nos melhores períodos em que o produtor venda pelos preços mais, digamos assim, com um pouco mais de margem. Existe algum produto que está sendo mais afetado em termos de considerar, por exemplo, que as famílias não estão podendo fazer churrasco com os amigos, né? Não é recomendado esse tipo de aglomeração. Quais os produtos estão mais afetados por essa situação? Eu tenho alguma... Eu vou falar de frango, né? Mas só dando um pitaco na área dos outros, me parece que a área de linguiças foi muito afetada, né? Agora, no frango, nós temos aí o que mais perdeu preço foi o frango inteiro e a coxa. Então, isso provavelmente reflita aí um poder aquisitivo, um medo de não poder comprar do pessoal que tem menos renda, que compra o frango inteiro, ou por renda, ou por costume, né, por hábito, e a coxa em função, principalmente, da merenda escolar, no mercado interno. Uhum. Tem uma pergunta, Ir Beneto é o ID dele aqui, ó. Existe uma perspectiva de boa retomada da exportação e, assim, consequentemente, aliviar a grande oferta do mercado interno? Eu gostaria muito que isso acontecesse. As exportações na faixa dos 340, 350 mil toneladas, eu não sou exportador, então não posso opinar muito sobre isso, mas o que nós vemos agora é novamente a Europa, né, dificultando as coisas, né? Então vai ter redução da Europa, já está ocorrendo uma redução do Japão em função do cancelamento das Olimpíadas, né? E o mercado árabe, apesar deles estarem credenciando mais abatedouros nossos, a gente não acredita que vai ter assim uma explosão. Então, por mais que a China aumente a importação, provavelmente vai compensar esses outros mercados que estão mais duvidosos. Eu diria que 350 mil toneladas, que é o ritmo que vem vindo hoje, seria um bom número para nós. Tomara a Deus, tomara a todas as ações governamentais e do pessoal que exporta, que esse número não caia. Eu rezo para que isso não caia, né? Todos nós gostaríamos de apostar as fichas que a gente poderia continuar produzindo do jeito que está hoje, com o custo que está hoje e aumentar a exportação. Mas nós sabemos que as coisas não são bem assim. E tem que pensar também na retração que está tendo nos Estados Unidos. Qual é o efeito que vai ter isso no mundo, no consumo, nas exportações dos produtos dele para os outros países? Que tipo de acordo ele pode fazer com a China, por exemplo? O que eles vão fazer com a coxa de frango? Né? Porque os Estados Unidos consomem peito e asa. Coxa para eles é subproduto, né? Daqui a pouco eles fazem um acordo lá e vai toda essa coxa para a China. Nós não sabemos. Tem muitas dúvidas. Realmente, nos falta o tapete para raciocinar alguns meses na frente. Porém, a gente tem que ser meio frio e calculista. Não adianta a gente achar que as coisas vão se resolver exportando tudo para a China. Tem limite. Entendi. Está havendo redução de alojamento já? Em caso positivo, como que ela está sendo feita? Como está ocorrendo? Os dados de alojamento que nós temos foi de março em torno de 545 a 550 milhões de pintinhos. Uma prévia de abril poderá dar um pouco menos do que isso, mas o que nós temos ouvido das pessoas, de empresas que já perceberam o sintoma desses problemas que eu relatei antes, há 15, 20 dias atrás. Então, muitas empresas estão fazendo a seguinte
a seguinte estratégia. Muitos estão trabalhando a nutrição e reduzindo o peso vivo do frango, ou abateram mais também em algum sábado, que está sendo evitado agora, né? Ninguém mais está fazendo hora extra, nem abatendo no sábado, para reduzir o peso do frango no campo. Então, nós aqui na Holamba, por exemplo, nós, abatimos frango de 3,4 kg quase, né? Então nós também vamos reduzir. Mas o que eu ouvi de pessoas, de empresários, que estão fazendo o trabalho de reduzir volume de carne para ser ofertado para o mercado, é redução do peso no frango, seja via nutrição, seja via abate, e alguma redução, sim, de alojamento de pintinhos já, tá? Isso assim, não dá para quantificar ainda, tá? Não dá para quantificar, mas as empresas que perceberam esse movimento há mais dias atrás já estão tomando alguma atitude. Você tem um palpite seu, pela sua experiência, de quanto deveria ser essa redução de alojamento? Eu acho que nós vamos ter que optar aí por alguma coisa em torno de 20%, que foi o que aconteceu em 2017, né? Nós passamos aí por um período muito difícil, muito ruim, poder aquisitivo ruim e preços horrorosos, e só se corrigiu isso quando o alojamento de 550, 560 milhões que já estava, reduziu para 450, depois veio para 415, 420 milhões de pintinhos. Eu acho que é um número a ser pensado, em torno de 20% para poder adequar. Se ninguém fizer nada, daqui a um mês a gente vai checar, a gente vai ter a real situação disso tudo. Para quem está entrando agora, a gente está crescendo aqui o número de pessoas online. O Dr. Érico Poser é o nosso entrevistado de hoje. Ele é diretor da Cooperativa Pecuária Lambra e está falando com a gente aqui sobre o mercado de carne de frango. Tem uma pergunta da Associação Baiana de Avicultura que bate com uma pergunta que a gente tem na nossa pauta aqui, que fala da questão do milho. A gente conversou na live que nós fizemos com a ministra Tereza Cristina, a gente comentou sobre a preocupação do setor com o milho, pelo aumento do dólar, a tendência de aumento nas exportações. Ela comentou que está acompanhando com muita atenção essa questão. O setor tem alguma sugestão para o governo? É difícil opinar sobre isso, né? Eu ouço muito por aí falar, não, nós temos que impedir a exportação, tem que taxar a exportação, o milho tem que ficar aqui dentro, a soja também e tal. Mas aí tem outro lado também, né? Se tu fala de taxar os grãos, tu pode uma hora dessas falar de taxar a carne também. E não é esse o caminho. O caminho, uma sugestão que nós temos é de que sejam criados ferramentas para que a gente tenha como se posicionar com relação ao mercado do milho. Por exemplo, que seja colocado para nós bem claro o quanto de milho já foi exportado, o quanto que já foi comprometido para entrega futura. A gente simplesmente faz a conta. Se são 100 milhões de toneladas, se já exportou 40 ou 50, opa, nós vamos ver o que fazer. Agora, por exemplo, na safra de inverno, que é a principal safra, existem contradições. Foi vendido tanto por cento. Então, existe todo um marketing também. Nós não somos contra que o produtor ganhe dinheiro. O produtor de milho e soja tem que ganhar dinheiro. Só que nós também temos que sobreviver. Então, eu acho que o governo poderia nos ajudar, a ministra poderia nos ajudar, numa criação, a construção de uma ferramenta para que a gente consiga fazer uma previsão, para que a gente se antecipe, faça também compra para entrega futura a preços que não sejam prejuízo para o produtor e que não seja muito caro para nós. Agora, essa questão da exportação, ela é uma realidade, né? Quem manda no preço da soja é Chicago, e o milho também está sendo a mesma coisa, ou é Chicago, ou é agora as usinas de etanol também que estão consumindo aí, né? Então, isso aí tudo vai exigir dos empresários um posicionamento mais claro com relação ao mercado. Eu diria que o posicionamento de quem consome milho
vai ter que fazer muito travamento de operações para entrega futura. Porque hoje está complicado, né? Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, se for trazer milho do Mato Grosso, é 56, 57 reais. Existe uma produção local aqui de São Paulo que está chegando aqui nos armazéns nossos a 55, né? É muito caro. Isso faz com que o custo do frango nosso seja muito elevado. Mas eu não tenho a fórmula. Só que do jeito que está, é demais para nós. O doutor Ariel Mendes está comentando aqui, registro das exportações de milho, como fazem alguns países. E tem uma observação aqui do Luciano Roppa. Entrevista muito boa, parabéns, ponderada e realista. Obrigado, Luciano. Está assistindo aí? Que honra. Nosso público é muito qualificado. Eu também fiquei feliz de ver ele aqui no público. Existe uma preocupação quanto ao abastecimento de insumos para rações como minerais, vitaminas e aminoácidos, falando em Luciano Roppa, que são importados basicamente da China, caso a situação internacional se complique mais? A preocupação existe mesmo, porque existe um volume muito grande desse tipo de matéria-prima que vem de lá. Mas eu acho que a primeira fase, a pior fase já passou, né? Hoje já existe uma normalização, tanto da questão logística, né? A questão de containers, existe aí um tempo de adequação, mas eu acredito que a pior fase já passou. Mas eu acho que foi um bom aviso para nós, né? Que a gente não pode ficar dependente a esse ponto, né? De uma fonte só, né? Como resolver isso? Bom, os americanos que o digam, imagina só os produtos americanos que são feitos lá, qual é a dependência que eles têm da China, né? Que é muito mais do que nós aqui desse tipo de produto. Então eu acho que nós vamos ter que pensar alguma coisa aí, eu não digo nacionalizar, mas ter outras fontes, né? A preocupação existe, o preço de algumas matérias-primas já está caro, não só porque o dólar está alto, mas também porque existe uma falta no mercado internacional e nós vamos ter que aguentar isso aí agora, né? Não tem muito o que fazer. O produto que mais estão falando aí que está com mais dificuldade, pelo que eu ouvi falar, é treonina. Mas tem tem uma série de vitaminas aí também que a gente depende muito da China. Isso acontece com os insumos farmacêuticos também? Pelo que eu sei, sim. Temos que tomar cuidado. O senhor chegou a comentar um pouco aqui, mas quanto ao consumo no Brasil, o senhor acha que Sim. o pós-crise, pandemia, também continuará afetando o consumo em função de um aumento de desemprego ou queda de poder aquisitivo da população? Volta naquele tema que eu falei, né? Vai faltar dinheiro, não vai faltar produto. Para tudo. Tá? Tomara que não seja isso tudo que o pessoal, que a televisão martela todo dia, né? Tomara que não sejam mais 5, 10 milhões de desempregados. Eu vejo aí muita indústria demitindo pessoas sei lá, nós estamos numa crise há um mês, 40 dias, né? Então, cada um tem que avaliar, né? Por exemplo, aqui o pessoal de Flores está muito preocupante, porque de uma hora para outra, uma semana para outra, eles tiveram 80% do produto no lixo, né? Então, agora está voltando devagarinho, tem o Dia das Mães por aí. Então, eu acho que esse setor de alimentação, turismo, que tem a ver com alimentação, se nós tivermos só a questão do turismo, imagina o volume de pessoas que tinha aqui no Brasil consumindo mais. Tudo bem, tinha brasileiro também fora, né? Mas o volume de turistas aqui a negócio, ou fazendo turismo, o volume de pessoas fazendo turismo, ou a negócio no Brasil era muito elevado. E essas pessoas não estão mais. Se aliado a isso, ainda nós temos aí uma dificuldade via mais desempregados ou via menos dinheiro, né? Porque lá no fundo é o seguinte, quanto menos a economia girar, estamos falando em recessão, vai ter dificuldade, tanto para a classe média quanto para a classe baixa. Então, o pós-crise, eu acredito que deva aí influenciar no consumo, embora a carne de frango, volta a falar, carne de frango, ovos, é o produto mais barato que existe
para o consumidor. Mas, fatalmente, a gente teme que isso continue afetando por algum tempo ainda. Tá? Nas outras crises também aconteceu isso, e isso aí são coisas que não se acertam em 6 meses, não. Doutor Érico, eu li no site da OMC, na semana passada, foi uma entrevista coletiva que foi dada pelo diretor-geral da OMC, que é o nosso colega, nosso conterrâneo Roberto Azevedo, falando que o impacto do crescimento do comércio mundial, ele pode variar entre algo em torno de 14% ou 15% e 32%. E ele explicou que essa margem grande vai depender das decisões políticas dos nossos líderes políticos no mundo. Uma coisa que ele criticou, por exemplo, foi essa disputa comercial entre Estados Unidos e China. E ele falou, inclusive, que o crescimento já foi pequeno no ano passado, poderia ter sido maior por causa dessa dificuldade. Aqui no Brasil, a gente vê um pouco de falta de sintonia na conversa entre as esferas de governo, federal, discutindo com o estadual, com prefeituras, e ficamos todos no meio dessa história. Eu queria saber se o senhor já chegou a ponderar a respeito dessa situação, se o senhor tem alguma opinião a respeito disso. É difícil opinar no meio desse turbilhão todo, né? Mas quanto menos entendimento, pior é para a população, pior é para os empresários, né? Porque eu acho que o pior sentimento que um empresário pode ter é a falta de perspectiva, não conseguir ver um mês à frente as coisas como vão ficar, né? Então nós temos setores que estão muito atingidos, que realmente vai desempregar a gente, não tem o que fazer. E tem setores como o nosso de alimentação, que ele pode ser bastante atingido também. Só que o movimento dele ele é um pouco mais lento, né? Como eu falei, agora nós estamos trabalhando já flertando com o prejuízo e contratando gente, porque nós não temos o que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos um compromisso, nós temos animais no campo, nós temos o plantel para alimentar, nós temos uma programação que estava naquele status de produção. E esses outros setores que vão desempregar, eu vejo aí a questão de restaurantes, hotéis, é preocupante realmente, é de chorar. Eu duvido que essas pessoas, se realmente concretizar essa situação, eu duvido até que essa ajuda governamental ela surta muito efeito. Nós sabemos que num período de crise difícil, todo o dinheiro que entra ele vira comida. Espero que sim, tá? Mas com certeza a falta de entendimento não é bom para ninguém. Aí não vou entrar muito no âmbito aí, porque vai dar muito pano para manga, né? O que a gente está fazendo da indústria o nosso setor de frangos é conversar muito bem com os secretários de Agricultura, com os governadores e com a nossa ministra Tereza Cristina, que tem nos ajudado muito para a gente continuar nessa luta, nessa missão que é produzir proteína animal a preço barato. O Fábio Carnevale está falando aqui, excelente entrevista. Érico, parabéns. Ô, Fábio, sensato obrigado. E ponderado. E tem também aqui Rodrigues de Barros Paulo, acho que deve ser Paulo Rodrigues de Barros. Parabéns pela entrevista e pelo conhecimento de causa do entrevistado. Como dizia o meu pai, a dor ensina a gemer. A Camila Freitas também, falando parabéns pela entrevista, esclarecedora. E eu queria encerrar pedindo aqui nas considerações finais, qual a sua recomendação para os colegas empresários, seus colegas empresários, para enfrentar essa crise, para manter a produção de alimentos para a população, os empregos do setor frigorífico e mitigar as perdas? Bom, recomendação é difícil de dar, né? Mesmo porque pode ser assim, soar como o cara tá recomendando fazer isso para subir preço. Não, não é isso. Eu não recomendo nada, porque eu vou repetir, todo mundo já sabe a receita desse bolo aí. E já conhece, já tem todos os dados, tem toda a percepção
para fazer uma análise da situação. Então, tudo gira em torno de oferta e procura. Eu tenho certeza que o nosso setor vai trabalhar de uma forma que não vai faltar produto nem no mercado interno e nem na exportação, porque ao menor sinal de equalização ou de falta de produto, nós da área de frango, nós temos como reagir quase que imediatamente. É só segurar as matrizes mais 2, 3 semanas na granja, nós temos mais ovos, nós temos mais pintinhos, e daí 40, 50 dias nós temos mais frango, tá? 60 dias, vai, eu diria. Então nós reagimos muito rápido a isso, e eu acho que o que eu recomendo, o que eu posso recomendar para os colegas, independente do tamanho, é o que nós estamos fazendo aqui, analisando muito friamente a situação, cuidando muito bem do caixa da empresa, porque nós temos um outro problema também, que nós começamos a flertar com inadimplência também, tá? Com pedidos de prazos enormes, isso é um perigo, tá? Então, eu acho que a gente tem que, o que eu recomendo é que faça uma análise muito fria, muito calculista, e que tenha e que faça adequação dos seus volumes sem prejudicar a empresa e sem demitir ninguém, não precisa. Faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali. A gente já sabe como manejar, como fazer essas, digamos assim, essas mudanças de rota sem machucar muito a empresa e sem demitir ninguém. Não, a avicultura dificilmente demite gente, a não ser que seja um caso extremo. Então, eu acho que é isso. O que eu posso recomendar é uma análise muito boa, que todos puxem um pouquinho na memória as lembranças das crises passadas. Eu tenho certeza que tudo vai se resolver dentro de alguns meses. Não vamos esperar aí nenhum milagre, não. A nossa atividade é como um transatlântico. Não dá para desviar em cima do iceberg. Então, qualquer movimento que a gente faça hoje, nós vamos ter resultado daqui 60 dias, né? Então, é só isso que eu posso recomendar. O restante, com certeza, nenhuma associação, nenhum presidente da associação, nenhum líder vai fazer recomendação de redução daqui, dali, de lá, porque não precisa. Todo mundo já sabe o que fazer. E eu volto a repetir, não vai faltar produto, vai faltar dinheiro do jeito que está indo. Tomara que essas coisas elas venham para os eixos, né? Se nós formos ver hoje, o Brasil, se eu não me engano, está tendo aí 5 mortes para cada 1 milhão de habitantes, quando a Espanha hoje está com 350 mortes por cada 1 milhão de habitantes. Então, eu acho que ainda esse mês de abril e maio vai nos dar aí um pouco mais de calor. Vai continuar ainda com temperaturas altas, né? Isso vai fazer com que a população toda tenha contato com o vírus, se contamine, no bom sentido, né? E vai adquirir a imunidade. Só tem um jeito da gente adquirir a imunidade: ter contato com o vírus ou ter uma vacina. Como não tem vacina, todos vão ter que ter contato com o vírus para poder desenvolver a imunidade. Então, eu acho que é isso. Nós tem que tomar muito cuidado para a gente continuar com o nosso setor e não ter aí um desastre, né? Não ter problemas. Tomar muito cuidado com os nossos colaboradores, conversar com todo mundo, conversar com o sindicato, conversar com todos que possam nos ajudar nesse trajeto aí. A avicultura, ela nunca, desde que eu lembro, são 30 anos que eu estou na área, ela nunca deixou o consumidor na mão e nem o mercado na mão. Tem um perfil que fez uma pergunta aqui, doutor Érico, lá no começo, e eu acabei esquecendo de colocar, mas é um perfil que se chama Avicultores do Brasil Oficial. Ele quer saber se o senhor tem algum recado para os integrados. O recado para os integrados é que eles ajudem as integradoras. O integrado, ele num caso desse, num caso de crise, por exemplo, ele não corre o risco do mercado. E nós, quando a gente tem que fazer alguma adequação, alguma adequação de volume, é lógico que o integrado, ele
Se a empresa vai bem, ganha dinheiro, a chance do integrado ganhar mais centavos, né, ganhar uma remuneração melhor pela criação dele, é maior. Se as empresas ficam anos e anos em crise, tudo fica difícil. Então, os integrados, nesse processo todo, ele é uma peça fundamental. O lote, os animais das empresas estão no galpão deles, entendeu? Toda a ração que vai para lá, todos os animais que estão lá na granja do integrado, está a cuidado dele. Então, a única recomendação que a gente pode fazer é que eles continuem sendo parceiros e sendo responsáveis, como sempre foram, com os lotes que tem lá. Ou seja, ter o melhor resultado, melhor conversão, o melhor ambiente de bem-estar animal e tal, para que esses lotes saiam com um bom resultado e o menor custo. Porque hoje, com o preço que está a ração, está muito complicado a gente falar em margem. Aí nós temos aqui o André Múrcio, parabéns, seu Érico, Edson Bassi. Vou dar uma passadinha rapidinho por causa do tempo. Eu, como produtor integrado da cooperativa Olambra, seguimos trabalhando e com otimismo que tudo vai passar. Amigo nosso, Bassi. Sairemos mais forte dessa situação. É uma família, 2 filhos e o pai, que tocam uns 80 mil frangos. O Joel ao estilo que era lá nos Estados do Sul. O Joel, parabéns, ótima entrevista. Eu acho que é Edson Barbon, ou Eduardo Barbon. O Barbon é amigo nosso. Parabéns, obrigado. Érico. Muito coerente com a situação atual. Avicultura forte e pungente. Não deverá faltar proteína na mesa do brasileiro e do mundo. A Mônica Fukuoka, show. Parabéns pela entrevista. Rodolfo, parabéns. Ótima entrevista. Só parabéns. Mas deve ter alguém descontente aí. Não tem ninguém falando mal. Não? Só está pensando. não escreveu nada aqui, viu? É só que bom, pessoal elogiando, gostando. Então, agradeço muito a sua participação, doutor Érico. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela disponibilidade do seu tempo. Agradeço, pessoal, pela audiência. A gente vai divulgando aí conforme tiver agendadas as outras entrevistas. E o nosso site, a nossa revista, avicultura.info, está aberto a vocês, doutor Érico, Avicultura de São Paulo e do Brasil. Quem precisar fazer contato, redação@grupoagrinews.com. Certo. Posso fazer um fechamento? Vamos lá. Agradeço a todos que se manifestaram, poderiam fazer críticas, que com certeza tem alguns assuntos aí que eu poderia ouvir críticas construtivas. Obrigado pelos elogios, obrigado pela sua maneira tranquila de fazer a entrevista. E o que a gente tem que fazer é isso, ver a coisa de frente, enfrentar os problemas. Nós, volto a dizer, né, a gente não recomenda nada porque não precisa recomendar. Todo mundo já conhece essa história e sabe o que fazer. E a avicultura é assim, ela tem períodos de fases boas, tem fases muito ruins que podem anular os ganhos de anos e anos que foram bons, né? E a avicultura, ela está tão tecnificada, ela precisa de tanta tecnologia que nós temos que ter margem, senão a gente não consegue fazer os investimentos necessários para produzir um produto de qualidade. É incrível hoje o nível de qualidade e o nível de equipamentos que nós temos nos abatedouros, nas fábricas de rações e nos incubatórios. Isso tudo para produzir um produto seguro, e não é à toa que o Brasil exporta para 150 países e abastece toda essa população de 210 milhões de habitantes, 20%, 30% com renda razoável e talvez 50% sem tanta renda, que acaba consumindo muito frango. Doutor Érico, muito obrigada mais uma vez. Essa entrevista ela fica 24 horas disponível no Stories do nosso perfil do Instagram. Ele tem a opção dos destaques e ao vivo. Você colocando no ao vivo dá para assistir ela inteirinha, depois a gente vai subir no YouTube. Então, por 24 horas, quem chegou atrasado aí dá para acompanhar. Às vezes eu não fiz alguma pergunta porque ela já tinha sido respondida antes. Sim. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Uma boa noite, uma ótima semana. Fico à disposição. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau.